Graças e paz, igreja. Uma boa noite para todos. Como estão todos nas suas casas aí? E o pessoal aqui na igreja, estamos com algumas pessoas aqui, irmãos que estão na live, que podem vir para a igreja, que não estejam no grupo de risco. Venham na sexta-feira, viu, pessoal? Dá para vir tranquilo, tá? Tem bastante espaço aqui, a gente consegue administrar sim. Não fique em casa, não perda a oportunidade de estar com Deus, de estar na sua igreja, Senhor. Vou pedir para os irmãos abrirem em Tiago, Tiago do 2 ao 4. Tiago do 2 ao 4. É capítulo 1, do 2 ao 4. Tiago do capítulo 1, do 2 ao 4 diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passagem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejas perfeito e íntegro e nada deficiente. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, por tudo que nos ensina, Senhor, e por estar aqui na Tua igreja, Senhor, reunido com os irmãos do louvor, com as pessoas que puderam vir aqui e orar, agradecer, louvar a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, prestem atenção nessa palavra. Quando Deus nos ensina aqui para a gente ser perseverante. Eu lembro, quando moleque, quando eu ganhei a primeira bicicleta, quantos tombos eu tomei. Tomei diversos tombos. E eu não desisti, tá? Eu não desisti porque eu tinha como objetivo, como foco, andar de bicicleta. Então caía, ralava o joelho, quebrei o braço algumas vezes, porque realmente foram 3. Quebrei o braço, tá? Machucava a cabeça, mas eu não desistia. E porque, se nós hoje temos como objetivo estar com Deus, tá? De chegar até Deus, de recebê-lo sempre, porque a gente desiste em muitas dificuldades. Eu não entendo isso. Se no momento das dificuldades, não, a gente tem que se apegar mais com Deus, seguir o que Ele nos ensina, traçar os objetivos claros e ir de pouquinho em pouquinho conseguir chegar, mesmo que a gente se machuque, tá? Mesmo que tenha algum problema no mundo, mesmo que a gente quebre um braço, mesmo que a gente possa perder muitas vezes um ente querido, a gente não pode desistir de Deus, tá? E isso Deus nos ensina para que a gente seja perseverante. E quanto mais perseverante, quanto mais a nossa fé for testada, mais forte estaremos com eles, ok? Amém? Vamos louvar, vamos orar, tá? Vamos engrandecer o nosso Deus, vamos glorificar o nosso Deus. Amém. Graça e paz, igreja. Convido todos a louvar o Senhor conosco. Esta é a hora de adoração. Vem para Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante
dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, Assim como estás vem, para adorar. vem, vem. Próxima canção, irmãos. Nós vamos falar como é bom estar na presença de Jesus. É o melhor lugar onde nós podemos almejar estar, que é aos pés de Cristo. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar.
presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. o O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. glória a Deus. Mais dois grandes louvores aí. O nosso grupo de louvor se dedica a todos os dias para treinar, para vir aqui cantar e louvar ao nosso Senhor Pai. Vamos chamar o pregador da noite, nosso grande amigo, né? Grande irmão Rodrigo. Grande mesmo. Vamos orar para o nosso irmão Rodrigo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero agradecer por estar aqui na Tua igreja, junto com nossos irmãos, Senhor, e que todos possam, Senhor, aprender com a Tua palavra, que nosso irmão Rodrigo irá passar para nós, Senhor, essa palavra de engrandecimento, que nos dá conhecimento, Senhor, para a nossa vida, Pai. Abençoe ele, a família dele e todos que estão na live, que estão aqui na Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz. Mais uma vez, agradecer a oportunidade, agradecer primeiro a Deus e ao pastor pela oportunidade para que nós possamos trazer a palavra de Deus aos irmãos. Espero que todos sejam engrandecidos com a palavra de hoje. Hoje vai ser um tema que ele ficou falando comigo assim bastante tempo já, que eu penso sobre isso. E agora, com essa oportunidade, a gente pode comentar com os irmãos, conversar com os irmãos. E, antes de mais nada, gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Neemias. Nós vamos ler capítulo 1, dos versículos de 1 a 3. Neemias fica perto do livro de Esdras.
Ainda tem folhinha balançando aqui. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Sussã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Senhor Deus, Pai Santo e Amado, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que tem me dado, Senhor. Obrigado por poder, Pai, falar da Tua palavra aos meus irmãos. Peço, Senhor, que Tu fales através de mim, Pai. Que tudo que saia da minha boca seja da Tua vontade, Senhor. É o que te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes, estando na igreja, nós ouvimos a expressão que nós precisamos nos colocar na brecha. E eu confesso aos irmãos que no começo, quando eu entrei na igreja, eu ouvia isso e eu tinha dificuldade de entender o que quer dizer se colocar na brecha. Com o passar do tempo, conforme a gente vai caminhando, né, a nossa caminhada cristã, a gente começa a entender e perceber que muitas vezes nós nem conseguimos identificar as brechas que a gente tem que ser fechadas, que tem que ser preenchidas. E isso torna essas brechas ainda mais perigosas. Porque quando a gente não sabe o que a gente tem que fazer, aí isso acaba sendo mais perigoso para nós como cristãos. Nós não podemos dar ao inimigo mais oportunidades do que ele já tem. E precisamos estar sempre atentos para as ciladas que possam ser colocadas em nosso caminho. E até por nós mesmos, que muitas vezes nós mesmos colocamos as ciladas nos nossos caminhos. Hoje nós vamos falar bastante sobre o livro de Neemias, principalmente sobre a reedificação da muralha de Jerusalém, que durante a invasão babilônica foi derrubada em muitos pontos e as suas portas foram queimadas. Quando a gente fala de muralha, a gente já pensa logo num muro imenso, um muro grandão, que serve para proteção. E geralmente as muralhas eram a última grande defesa das cidades. Quando os inimigos cercavam as cidades que eram muradas, é porque o exército já tinha tido que recuar para dentro da muralha, ou eles eram pegos de surpresa, e aí tinham a muralha para proteger. Mas geralmente acontece isso quando o exército já começou a recuar e se fecha dentro da muralha da cidade para proteção. E aí a muralha tem essa serventia básica. Ela serve para que a proteção seja maior. Teve muralhas na Bíblia que são bem conhecidas. A mais conhecida, uma das mais conhecidas é a de Jericó, que muitos, principalmente o povo de Jericó, considerava ela intransponível. Para eles nunca seriam conquistados por causa da muralha de Jericó. E aí todos sabem o que aconteceu, né? Foram conquistados, a muralha caiu, e essa muralha caiu através da força de Deus. Só que nós vamos falar da muralha que nós temos que ter para nós. A muralha de Jerusalém, ela resistiu durante um bom tempo, mas juntamente com o templo de Salomão, ela foi destruída e o povo da cidade foi levado cativo para a Babilônia. E os que não foram levados, como lemos, estavam em grande miséria e espalhados por muitos lugares. Mas Neemias, em oração, pede a Deus que se lembre do que tinha ordenado a Moisés.
Então eu peço que os irmãos continuem em Neemias. Nós vamos ler os versículos 8 e 9. Que diz assim: Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Quando o povo foi levado cativo, alguns não foram levados, foram deixados. E eles estavam em situação muito difícil, situação de miséria. Muitos se espalharam pelos territórios próximos e até distantes. E como Deus falou para Moisés, quando eles se convertessem novamente, Deus falou que ia juntar todo mundo de novo e ia levar eles para Jerusalém novamente. E isso aí já tinha acontecido. No reinado do rei Ciro, os babilônicos foram conquistados, e aí o rei Ciro ordenou que eles pudessem sair do cativeiro e voltar para Jerusalém. E aí, por um tempo, o povo voltou, só que as muralhas continuaram como estavam, eles ainda estavam com muitas dificuldades. E aí Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes, que já era um outro rei depois do rei Ciro, ele ficou aproximadamente 4 meses entre o receber das notícias, que foi do versículo de 1 a 3, e uma conversa que ele teve com o rei, porque ele era copeiro do rei. Ser copeiro era uma posição alta, porque era a pessoa que servia o rei pessoalmente. Então ele teve uma conversa com o rei e conseguiu autorização para retornar a Jerusalém, para restaurar a muralha. Imaginem nós nos colocando no lugar de Neemias, ter que conversar com o rei persa, que nessa época era um rei de um território muito grande, e pedir a ele para poder voltar para o seu ex-território, seu antigo território, e restaurar a muralha. Ele provavelmente pensou que a chance que ele teria de sucesso seria bem pouca, né? Ele achava que o rei não daria para ele essa oportunidade. E o rei Artaxerxes, além de deixar que ele voltasse, ainda providenciou cartas para ele, para que ele passasse tranquilamente pelos territórios sem ser importunado, e que ele ainda conseguisse materiais que ele necessitaria, principalmente madeira, para que eles pudessem restaurar. Então, ele conseguiu essa permissão do rei, e através dessa permissão, ele voltou a Jerusalém para restaurar a muralha. Contextualizando conosco, nós também temos uma muralha que nos protege. E quando ela não está em ordem, estamos vulneráveis aos ataques do inimigo. E quando isso acontece, o que devemos fazer? Quando nós estamos vulneráveis? Com certeza nós devemos nos espelhar em Neemias e reerguer essa muralha. Mas nós temos que seguir alguns passos, como Neemias também seguiu. Eu gostaria de conversar com os irmãos sobre alguns desses passos. O primeiro deles é a avaliação da situação encontrada. Peço aos irmãos que vejam em Neemias capítulo 2, versículo de 13 a 16. Neemias 2, de 13 a 16. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo.
Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Neemias, quando ele chegou em Jerusalém, ele esperou durante 3 dias. Ele passou 3 dias na cidade de Jerusalém. E aí, à noite, ele saiu e andou pela cidade, avaliando o que estava por fazer, onde estariam os maiores problemas e dificuldades. Nós também devemos nos avaliar e pedir a Deus orientação e discernimento para podermos saber onde estamos errando, pois o que abre as brechas em nossa muralha é o pecado, e estamos suscetíveis a ele em muitas ocasiões da vida. Assim como Jerusalém estava naquela situação por muito pecarem, nós também, as brechas que abrem-se na nossa muralha, elas são abertas através do pecado. E a primeira coisa que nós devemos fazer nessa situação é avaliar a situação que nós iremos enfrentar, discernir, ver onde estamos errando, qual é a brecha que nós devemos tapar. No caso de Neemias, era uma coisa mais fácil, porque era bem palpável. O muro estava derrubado num lugar, no outro não, estava derrubado num lugar, no outro não. Era fácil de enxergar onde ele teria que trabalhar, o que ele teria que fazer. Para nós, muitas vezes, não é tão fácil assim. Principalmente quando nós não conseguimos enxergar essa falha, enxergar essa brecha. Muitas vezes, nós dependemos de outras pessoas nos mostrarem essas brechas. E aí nós temos que ter o discernimento de saber ouvir, de saber entender, para que nós possamos realmente ter uma situação de saber, eu estou errando aqui, então eu preciso melhorar aqui, eu preciso fechar essa brecha na minha muralha. Então, nós temos que realmente ter isso para a nossa vida, saber onde nós estamos errando. Pecar, todo mundo vai pecar, nós pecamos todo dia, só que nós temos que estar atentos para que esse pecado não seja uma coisa contínua, porque aí essa brecha vai se abrindo cada vez mais, e quanto mais essa brecha se abrir, mais difícil é para fechá-la. Então nós temos que estar sempre atentos. Devemos tomar cuidado ao buscar orientação com o homem, pois muitas vezes nossos amigos e até mesmo irmãos em Cristo não estão preparados para esse tipo de auxílio, podendo causar ainda algumas vezes, irmãos, algumas vezes não, todo o tempo nós temos que estar preocupados e saber com quem nós estamos pegando essas informações. Muitas vezes, um irmão da igreja, querendo ajudar, ele pode falar alguma coisa que, em vez de nos auxiliar, nos atrapalhe. Nós vamos buscar orientação com quem pode realmente nos ajudar. Na igreja nós temos muitas pessoas para isso. Nunca buscar orientação com pessoas do mundo. Nós somos irmãos em Cristo, nós temos que buscar essa orientação na igreja. Buscar orientação com os pastores, com os líderes de ministério. Você vai conversar com um irmão da igreja? Tudo bem, só que sempre procure a orientação de alguém que realmente possa te orientar. Pessoas que estão preparadas para isso. Você começa a tratar do problema assim, e aí você pode realmente se preparar. Se preparar para quê? Para novas investidas do inimigo.
Quando o inimigo vê que você começou a reerguer a muralha que estava caída, com certeza você vai receber mais ataques do inimigo. Então, peço para os irmãos, continuando em Neemias, irem para o capítulo 4, versículos 7 e 8. Diz assim: Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. O inimigo, gente, ele está a postos e trabalhando o tempo todo. Quando ele percebe que a sua muralha começou a ser erguida novamente, ele vai atacar de novo. Ele vai continuar, ele vai tentar te derrubar novamente. E nós temos que estar preparados para isso. Temos que estar preparados. Ele vai buscar maneiras de nos desestabilizar, de tirar-nos do foco. Assim como aconteceu na época de Neemias. Os povos circunvizinhos, que queriam que Jerusalém continuasse do jeito que estava, porque eles sabiam que Jerusalém, com a muralha fechada e com as coisas caminhando certinho, Jerusalém era muito forte. E eles queriam que Jerusalém continuasse do jeito que estava, sem ordem. Jerusalém nessa época estava sem ordem. E eles queriam que continuasse assim, porque assim eles poderiam continuar na deles tranquilamente. Então, eles subiram para causar desordem, para bagunçar o coreto mesmo, para não deixar as coisas acontecerem. E isso na nossa vida também vai acontecer. Muitas vezes nós estamos por qualquer situação, aí começa uma coisa dá errada, e aí passa um tempo, outra coisa dá errada, e aí a gente pensa, é só começar que é aquela avalanche de coisas erradas. Muitas vezes, pode ser que deu a primeira coisa errada, você viu que está errado, você começa a levantar sua muralha de novo. O inimigo vem e dá outra. O inimigo vem de novo. E muitas vezes isso acontece em nossas vidas. E nós nem nos damos conta disso. E aí nós chegamos ao ponto de cobrar Deus por uma coisa que não é Ele que tem a responsabilidade. Muitas vezes nós mesmos temos essa responsabilidade. E nós colocamos para Deus. Nós colocamos na conta de Deus. Ó Deus, o Senhor não está me ajudando. Ó Deus, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E no final das contas, é você que tem que correr atrás da situação. Só Deus, irmãos, só Deus pode nos dar as ferramentas necessárias para que essa muralha seja reerguida. Só Deus. E como nós vamos pedir a Deus? Através da oração. A oração, ela tem que estar presente em nossa vida o tempo todo. Porque a oração é o nosso elo direto com Deus. Através desse elo, nós temos condição de falar ao Pai, de pedir ao Pai as ferramentas necessárias. Pedir sabedoria, pedir força, discernimento. E nós só vamos conseguir isso, irmãos, com o Pai. Então, temos que orar o tempo todo. Orar para pedir, orar para agradecer. Muitas vezes nós oramos muito mais para pedir do que para agradecer as coisas que acontecem na nossa vida. Mas devemos estar sempre orando, sempre nos comunicando. Neemias e os judeus oraram a Deus em vários momentos.
Peço aos irmãos que quando tiverem a oportunidade, leiam o livro de Neemias todo. Vocês vão ver que eles oraram em vários momentos a Deus. E uma dessas orações está no versículo 9 do capítulo 4, que diz: porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Através desse versículo, nós chegamos ao próximo passo que eu quero conversar com os irmãos. É necessária a combinação da oração e da prática. A superação do perigo para Neemias e os judeus dependia de um conjunto de fatores: da ajuda de Deus, da sabedoria e do compromisso do povo. Foi exatamente o que aconteceu, como podemos ver no capítulo 4, versículo 13 e depois de 16 a 21. Diz assim no versículo 13: então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. No 16: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrerei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Aqui está uma parte também, irmãos, muito importante. Muito importante. Como eu tinha falado, nós não devemos jogar tudo para Deus fazer. Nós temos que fazer a nossa parte. E uma das partes importantíssimas para nós neste momento é a parte da vigia. Nós temos que vigiar. Neemias teve que reedificar a muralha de Jerusalém, vigiando o tempo todo, porque os inimigos atacavam para atrapalhar. Como disse, os carregadores carregavam as coisas com uma mão e seguravam a espada com a outra, porque a qualquer momento podia ter um ataque e eles precisariam defender o que eles já tinham feito. Então, irmãos, nós precisamos estar sempre atentos, vigiando todo o tempo. A parte da vigia é constante. E Neemias ainda tinha um problema grande, porque a muralha era extensa e com vários espaços abertos. Então ele tinha que trabalhar em várias frentes diferentes ao mesmo tempo. Então foram colocados cada família para cuidar de uma parte da muralha. Só que se a família fosse atacada naquele espaço, ela sozinha não ia conseguir defender aquela parte. Então o que eles fizeram? Tinha pessoas com trombetas, e aonde a trombeta soava é porque esse lugar estava sendo atacado. Então juntava o povo todo lá para ajudar na parte da segurança. Na nossa vida, isso também tem que acontecer. Como eu falei antes, é mais difícil da gente conseguir identificar essas coisas,
porque nós não estamos vendo ali o buraco aberto. A gente não sabe exatamente onde o inimigo vai atacar, igual o povo de Judá ali sabia. Eles não sabiam em qual espaço exatamente, mas eles sabiam que seria nos lugares abertos. Nós temos que vigiar ainda mais para que nós possamos ter a nossa muralha erguida novamente e trabalhar, irmãos, trabalhar na oração, trabalhar no nosso dia a dia, para que nós não demos mais oportunidades ao inimigo. Foi necessário que até que se terminasse o reparo da muralha, um grande sistema de vigia, onde era dividido o trabalho entre a restauração e a guarda. E isso acontecia de dia e de noite. Então, eles nem descansar apropriadamente eles conseguiam, porque se o inimigo atacasse à noite, eles teriam problemas. Então, eles tinham que se dividir entre trabalhar, vigiar de dia e de noite. Temos que vigiar o tempo inteiro, irmãos. E devemos continuar com essa prática durante todo o tempo. Em Mateus 26, 41, nós somos avisados. Não precisa nem abrir, se não quiser que eu vou ler, tá? Nós somos avisados. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esse, irmãos, foi o último ensinamento de Jesus aos discípulos antes dele ser levado preso. Foi a última coisa foi o último ensinamento que ele deixou, a última palavra que ele deixou antes de ser levado preso. E ela é de total relevância para as nossas vidas, pois algumas vezes nos preocupamos só com o espírito, orando, jejuando, e algumas vezes nós descuidamos de vigiar vários aspectos da nossa vida, que podem abrir brecha em nossa muralha, ou até mesmo derrubá-la totalmente, nos afastando de Deus, pois, como disse Jesus, a carne é fraca, e somos tentados, com certeza, em nossos pontos fracos. O inimigo, irmãos, ele não vai tentar a gente no que a gente é forte. Ele vai tentar no que nós somos fracos. E para o inimigo, o ponto fraco nosso é a carne. É a carne. Então, nós temos que tomar conta da parte espiritual, sim, mas também nós não podemos nos descuidar da nossa carne. Nós temos que estar sempre alertas, porque é ali que o inimigo vai bombardear, é ali que ele vai buscar a brecha. Na parte espiritual, ele ataca também? Sim. Só que os ataques que ele consegue mais certeza de sucesso são na nossa parte carnal, na nossa parte mundana. E algumas vezes são ataques muito sutis. São ataques muito sutis. Aquele dia que você está em casa e bate aquele cansaço, você não quer vir à igreja. O dia que chega uma pessoa na sua casa, na hora de você vir para a igreja, e aí você acaba não vindo, não posso fazer desfeita. Um amigo, um familiar, em vez de você falar, não, vamos para a igreja junto comigo, você fica em casa com ele. Você sair, você vai ao shopping precisando comprar uma coisa e volta de lá com 10 coisas que você não necessita, que você não precisaria naquele momento. E aí uma dívida que você teria, uma dívida desse tamanhozinho, você tem uma dívida gigante, que você vai ter que trabalhar muito mais para pagar, que você não vai ter tempo de cultuar a Deus adequadamente, porque você vai ter que estar trabalhando para pagar aquela dívida. Você não precisava daquilo, mas você compra.
Isso é o inimigo tentando, irmãos. Isso é o inimigo nos cutucando ali para fazer com que nós nos desestabilizemos. E para nos desestabilizarmos é muito fácil. É muito fácil. O inimigo algumas vezes ataca a nossa saúde, ataca o nosso trabalho. Eu falo como professor, quantas e quantas vezes eu tenho certeza que o inimigo me atacou ali no meu ambiente de trabalho, com alunos que fazem coisas que não deviam fazer, e aí você tem que repreender, e aluno te retrucando, te peitando. Se você não tiver discernimento, você responde do jeito que ele quer, não do jeito que Cristo quer. No trânsito, quantas e quantas vezes nós somos tentados no trânsito. E nós temos que ter Cristo como referência para que nós não percamos a nossa paciência, para que nós não percamos a nossa sabedoria. E assim, a sua muralha vai estar protegida. Orando, tendo conhecimento sobre Deus, tendo tudo que os ensinamentos, você tendo isso como referência, a sua muralha vai estar protegida. Por fim, irmãos, quando a muralha estiver terminada e guardada devidamente, faça que todos conheçam por intermédio de quem foi feita essa obra. Continuando em Neemias, quero que vocês olhem no capítulo 6, versículos 15 e 16. Capítulo 6, versículos 15 e 16. Está escrito assim: Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo, todos os nossos inimigos temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Irmãos, quando a tua muralha estiver firme novamente, ela estiver reerguida, as brechas estiverem fechadas, tenha completa certeza que isso só aconteceu por intermédio de Deus. Não foi pela sua força, não foi pela minha força, foi por Deus. Deus que possibilitou a nós termos essa muralha fechada novamente. Ele nos deu a força, nos dá a sabedoria, o discernimento que nós necessitamos. Só Ele pode nos auxiliar nessa hora. Só Ele, irmãos. Muitas vezes a gente ouve falar que Deus vai lutar a batalha por nós. Não, Deus luta a batalha conosco. Ele luta a batalha junto conosco. Ele pode fazer sozinho? Pode, mas Ele quer que você participe. Ele quer que você esteja incluído para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Então, irmãos, nós temos que mostrar para todo mundo, depois que a sua muralha estiver reerguida, estiver pronta, quem possibilitou que isso aconteça. E como nós vamos mostrar isso para as pessoas? Através do nosso testemunho. O nosso testemunho pessoal, ele é imprescindível para que as outras pessoas saibam que Deus está no comando da nossa vida. Esse testemunho nosso é imprescindível. Nós devemos mostrar a todos, porque assim o inimigo, quando ele olhar para você, ele sabe que ali não adianta ele ficar mexendo não, porque quem manda ali é Deus, quem está no controle é Deus. É Deus que está no controle daquela vida, é Deus que está no controle da nossa vida, irmãos. Está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 31, a parte B.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o inimigo sabe disso. Ele sabe, ele percebe, ele vê quando Deus está naquela pessoa. E não tem quem possa, irmãos, quando Deus faz parte da sua vida. Quando Deus é o centro da nossa vida. Não tem quem possa nos derrubar. Gostaria de concluir, irmãos, dizendo que tudo que foi colocado aqui hoje serve para nós, tanto individualmente, como para nós como igreja. Pois apesar de acontecer de formas diferentes no individual e no coletivo, as brechas na muralha acontecem. E cabe a nós como cristãos, sabendo de tudo isso, nos colocarmos nas brechas, até que a muralha seja reerguida. Pois o inimigo vive ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas com a nossa muralha firme e com Cristo ao nosso lado, com certeza nós somos mais que vencedores. Você pode ter certeza, irmãos, que muitas vezes você vai ouvir aquele leãozinho rugindo à sua volta. Você vai ouvir esse leão rugindo à sua volta. Só que com Cristo, ele vai ficar lá rugindo o tempo que ele quiser, que não vai acontecer nada na sua vida. Estando com Cristo estando com Cristo junto com você, no seu coração, esse leão vai ficar bramando ali, mas ele não vai atacar você não, irmãos. Porque Cristo está conosco. E através dele nós somos mais que vencedores. Através dele. E só através dele. Então, irmãos, como igreja, muitas vezes nós podemos perceber as brechas. E aí cabe a nós ir lá e se colocar nessa brecha. Cabe a nós. Nós que entendemos isso realmente, que sabemos. E aí, ao menor sinal de problema, irmãos, nós também temos as pessoas certas a procurar. Nós temos um pastor que está, isso são palavras dele, não são palavras minhas, que está 24 horas disponível para qualquer um que precise de ajuda. E nós não temos um pastor só, não. Nós temos 2 pastores aqui na igreja, o pastor José Aparecido e o pastor Clenaldo. Nós temos o pastor Romil, que também faz parte da nossa igreja. Temos os líderes de ministérios, que também estão aqui para auxiliar a hora que vocês precisarem. Quem ainda não é cristão, que está assistindo essa live hoje, qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa o telefone que o pastor entre em contato, deixa o contato, procurem-nos, irmãos, para que Jesus faça parte da vida de todos. Ele nos deu a incumbência de espalhar a mensagem dele, né? E que nós possamos fazer isso o tempo todo e a nossa vida seja um testemunho vivo dessa obra. Agradeço a todos por ouvir essa palavra. Quem está aqui na igreja, tem com certeza professores, amigos meus que estão assistindo, a minha esposa, o meu cunhado. Então, espero que tenha sido bênção na vida de cada um. Amém, Senhor. Obrigado. É a Cris que vai vir? Vou tirar a máscara, gente. Graça e paz. A paz, igreja, também. Nós vamos fazer nossos pedidos de orações, né, pelas famílias aqui dos pastores, família do pastor Clenaldo, família do pastor José Aparecido, que Deus abençoe. Pelos missionários,
né, a irmã Tereza, lá em Prensa, que Deus abençoe eles também. Pela família da igreja, todas as da igreja. Pela Luana, vizinha, é filha de uma vizinha da minha filha, da Cíntia. Pela família do Rodrigo, pela Jaque, o Ricardo. Pelo Nelson e a família da irmã Fátima, é convenção. Né? Esteja orando por eles, para que Deus venha tocar o coração deles. Pela saúde, pela irmã Fátima, pela Viviane, a sua filha, Rian, Naí, pela dona Marlene, dona Ana. Beijo, dona Ana, estou com saudade. Dona Lourdes, dona Zuíla, a Kelly, a filha da irmã Silvana, que Deus abençoe. Pela Lívia, a família da Lívia, ela pediu pela saúde dela e pela família dela, a saúde. Algum irmão quer pedir oração, que está aqui na igreja? Pelo pai da Silvana. Amém. Deus venha tocar o coração dele. Irmã Márcia. Glória a Deus. Pela vida da irmã Neuza. Que Deus abençoe cada dia, que se recupere rapidinho. E também quero agradecer pela vida do meu amigo, meu amigão, pelo Anderson. Eu sei que ele está me assistindo. Que Deus te abençoe. Um feliz aniversário. Que Papai te cubra de bênção. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Amém? Pai amado, em nome de Jesus, glorificado seja o teu nome, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estar na tua presença. Obrigado, Pai, por tudo que tu tem feito nas nossas vidas e há de fazer, Senhor Deus. Pai, eu te coloco nas tuas mãos, Pai, nesse momento, essas pessoas que foi aqui mencionada, pelos nossos pastores, missionários, Pai, por todas essas famílias que não te conhecem, Senhor. Que tu entres com providência na vida deles, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha abrir os olhos deles, Senhor. Que eles venham ter um encontro verdadeiro contigo, Pai. Tantas pessoas estão sendo enganadas, Pai, por Satanás, mas eu creio, Pai, que tu está no controle de tudo. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro, Pai, a cada um nesse momento, Pai. Te peço que o Senhor guarde também a minha família, Senhor Deus, meus filhos, minhas netas, meu genro. Te peço pela vida do Guilherme, pelo meu filho Guilherme, Senhor Deus, que o Senhor vá de encontrar ele nesse momento, guardando, Pai, protegendo, que ele venha desviado, Pai, do mau caminho, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, te peço também, Pai, por essas pessoas que estão enfermas. Pai, há tantas situações que o inimigo coloca, Pai. Pai, repreende toda enfermidade. Todo mal, Pai, caia por terra nesse momento, Senhor Deus. Porque Tu é o médico dos médicos, Pai. E eu creio, Pai, que Tu já fez a obra na vida de cada um, Senhor Deus. Mesmo aquelas pessoas que eu não lembro o nome, Senhor Deus, mas eu creio, Pai, que Tu está com eles nesse momento, está fazendo a obra na vida deles. Te agradeço pela vida do Anderson também, Senhor Deus, que o Senhor venha proteger, abençoar. Pela vida do Mário também, Senhor Deus, que fez aniversário essa semana. E por todo aquele, Senhor Deus, que está fazendo aniversário. Que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha cuidar, livrar eles de todo o mal, Pai. Abençoa o grupo de louvor, abençoa a Tua igreja. Abençoa, Senhor Deus. Guarda, Pai, a cada um, Senhor Deus. Em nome de Jesus, abençoa e nos guarda. Em nome de Jesus. Amém. Pastor José Aparecido. Com o Senhor. Terminei. Glória a Deus. Palavra de Deus maravilhosa, né? Verdadeiramente, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Que você nesta noite possa convidar Deus para a tua vida, para te ajudar a tapar as brechas. Seja você cristão, ou você desigrejado, ou você que ainda não entregou sua vida a Jesus. Ajoelhe-se em casa, ore ao Senhor. Diga: Deus, fale comigo ao meu coração. Deus, diga para mim o que eu preciso fazer. O que eu tenho que fazer para te conhecer? E Deus falará com você, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar com você para a gente terminar. Senhor Deus, Santo Pai amado, em nome de Jesus,
Queremos nesta noite, Senhor, te render graças e te exaltar. Queremos, ó Pai, bendizermos o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado pela vida do teu servo que ministrou, que nós possamos, ó Deus, como ele disse, praticarmos a tua palavra. Pai, para sermos uma igreja vitoriosa, precisamos ser uma igreja que ora, Senhor Deus. Precisamos ser uma igreja que vigia, Senhor Jesus. Precisamos ser uma igreja unida, Senhor Deus, Pai amado, na tua palavra, Senhor. E para que isso aconteça, precisamos buscar o Senhor enquanto podemos, ó Deus, invocar o teu nome, Senhor. Ó Deus, que o Senhor guarde o teu povo em nome de Jesus. Pai, que o Senhor restaure aqueles que estiverem fracos, que estão, Pai, na peleja, na luta, que o teu Espírito Santo os fortaleça em o nome de Jesus. Que o Senhor dê a meus irmãos e minhas irmãs um final de semana abençoado, ó Deus, em o nome de Jesus. E que nós estejamos todos juntos novamente, Senhor, no domingo, na escola bíblica dominical, às 18h30, Senhor Deus, no culto. Pai, que o Senhor use o teu servo que irá ministrar a tua palavra, que haja poder do Espírito Santo, mover do Espírito Santo, ó Deus, no domingo, no coração do povo que aqui está, Senhor. Também no coração daqueles que estarão em casa, ouvindo a palavra como ouviram esta, Senhor. Que o Senhor nos leve em paz para as nossas residências, nos guarde, ó Deus, do homem mau, nos dê oportunidade, Senhor, de pregarmos a tua palavra. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, e a igreja diz amém.